Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, gravando aqui diretamente de Curitiba, no Paraná, no evento Diálogo com o Universo, promovido pelo Instituto Galileu Galilei, do nosso querido amigo e irmão Rafael Cury. E eu estou tendo a oportunidade, mais uma vez, que bom, né? A terceira, né, Cristina? É a terceira. Aproveitar, a Cristina acabou de fazer uma palestra maravilhosa, as pessoas adoraram. E eu estou trazendo aqui a Cristina para a gente falar hoje. Já falamos sobre linguagem do corpo, já falamos como despertar sua criança interior, não é isso? Isso, foi a última gravação. Isso, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito difícil de ser abordado assim profundamente como nós vamos fazer hoje. E durante 1 hora ou um pouco mais. Nós vamos falar hoje sobre os animais. Por que essa relação do ser humano com os animais? Tem algum tipo de transferência? Eu fico olhando na rua, é impressionante o número de pessoas, principalmente quando eu vou para São Paulo, isso eu moro em Florianópolis, mas quando eu vou para São Paulo, então, por qualquer lugar que você anda em São Paulo, parece uma coisa escrava, não é o termo certo. Você vê homens, mulheres, crianças, velhos, de qualquer idade, levando seus animais pacientemente, isso que é o mais incrível, isso. Pacientemente, para passear, conversam com eles como se fossem gente. Não sei o que, fica fazendo, eu observo tudo, eu sou muito observador. Então, além das necessidades fisiológicas que o bicho precisa fazer, como qualquer um de nós, existe alguma coisa a mais que eu não consigo entender. Isso aí é uma dependência, é uma transferência, o que é? E você tem até um livro que nós fizemos a divulgação quando nós tivemos o segundo programa em Florianópolis, e eu vou mostrar aqui de novo, né? Eu ganhei esse livro, vocês não vão ganhar, vocês vão ter que comprar. Claro. Só se fizer o curso, tem sorteio. Isso, e fez o curso. Você tem algum curso previsto para esse tema? Tem. Bom, em março... Agora, tá? Dia 12 e 13 em Curitiba. Em Curitiba, ok. E Floripa, 2 ou 3 semanas depois. Ótimo. Então, mas isso tá no site. Está no site, vocês vão ver. Esse livro aqui, ó, O Poder dos Gatos. Nós vamos falar sobre os gatos e todos os animais. A gente sabe, a gente vê civilização egípcia, uma série de coisas. Se fala um monte de coisas, e eu tenho certeza que a Cristina sabe como responder. Se fala que tira urucubaca de casa, que o gato não gosta de pessoas assim. Então, tem uma série de coisas. Morre no lugar da pessoa que ele ama, e não sei. Então, nós vamos ver isso. Então, Cristina, mais uma vez, primeiro, prazer de ter você aqui de novo. Prazer é todo meu, muito obrigada. É uma satisfação, você tem conhecimento, tem carisma, é simpática. Então, é sempre agradável a gente estar mantendo contato com pessoas assim. Obrigada, Grego. Me diz uma coisa, que relação é essa do ser humano com o animal? Me perguntaram, depois que eu escrevi esse livro, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Aí um monte veio assim, por que você não escreveu de cachorro? Boa pergunta, claro. Aí eu falei, porque todo mundo gosta de cachorro. E gato tem aquela história do preconceito, da Inquisição, das bruxas, e tem muita gente que usa gato preto para macumba, aquelas coisas. Exatamente. Então, assim, muitos gatos sofrem, são judiados mesmo, porque as pessoas não conseguem entender. Então, é claro que eu tenho que escrever sobre aquilo que as pessoas não sabem, né? Então, o gato, ele tem muito cristal de quartzo, mais que o ser humano, dentro da glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilhazinha. E esse cristal de quartzo, para nós, seres humanos, e para os animais, é o que potencializa de você enxergar aquilo do campo etérico, que só quando algumas máquinas focam Kirlian, mas a gente consegue ver a energia ao redor da pessoa, ou pessoas, entidades que estão do lado de uma pessoa, depois de muito sacrifício, o ser humano, né? Não comendo carne, não bebendo, praticando meditação. Isso. Nossa, que loucura. Gato não. O gato olha assim e ataca, porque ele está tentando tirar de você um negócio que está te atacando. E você pensa que o gato te atacou. E dizem que é animal traiçoeiro, uma série de coisas. Não. O gato, ele tem... o córtex cerebral dele e algumas glândulas são idênticas do ser humano. Mais próximo do homem do que do macaco. Sim. Então, por exemplo, o cachorro, ele vê em preto e branco. O gato, ele vê o colorido. No momento que um ser vivo enxerga colorido, a gente já sabe que ele tem emoções. Porque as cores é que nos produzem emoções. Opa! Exatamente.
Um daltônico, por exemplo, todo mundo que conhece um daltônico... Captou a pergunta na minha cabeça. Exatamente. Ali o daltônico, como é que fica? Todo daltônico, ele tem mais o lado esquerdo em funcionamento e não o direito das cores, emoções, espiritualidade. Então, o daltônico, ele é considerado uma pessoa mais objetiva, mais fria, mais calculista, mais clara, ou seja, ele não perde tempo com certas emoções. O daltônico, quando olha para uma pessoa que está cheia de emoções, choros, sentimentos e dramas, ele acha que aquilo é um exagero, né? Ah, sim, ele acha que está exagerando. Está exagerando, ele quer mudar de emprego, ele sai e acabou. Muita gente fala, não, eu preciso dar satisfação e tudo. Bom, o gato, ele enxerga colorido. Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele se suicida. Gato? Gato se suicida quando os donos não gostam mais dele ou quando alguém na casa não gosta dele. Então, por exemplo, o gato... Nossa, surpresa isso pra mim. É surpresa. Surpresa. Dizem que o gato tem 7 vidas, como é que um 7 vidas vai se suicidar? Mas é que tá, ele elimina 7 vidas de uma vez só quando ele não se sente amado dentro de uma casa. Então, assim, eu escrevo aí nesse livro que os gatos sobreviveram da época pré-histórica. Para um ser vivo conseguir escapar de todas as tormentas e dificuldades da pré-história, teve que ser muito esperto. Teve que ter uma habilidade fora do comum. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Então, assim, é claro que um gato não cai da janela. Ele não cai de um penhasco. Só se ele for empurrado ou quando ele quer. Eu já cheguei a ver, algumas pessoas já viram, o gato parado lá em cima numa janela. Parado estranhamente duro, olhando assim, ao longe. E de repente ele se larga. Sério? Sem ficar fazendo assim de querer ficar de pé. Se larga e pum. Não faz força para cair de 4, não. Quando você vai estudar aquela família, ou a pessoa que ele mais amava na casa morreu, ou a pessoa que ele mais se identificava está viajando demais, não para em casa e alguém está judiando dentro de casa. Eles são iguaizinhos aos seres humanos. Não são traiçoeiros, não são falsos. Então, se você magoar um cachorro, xingar ele, bater nele, amanhã o cachorro tá abanando o rabo para você. Incrível. Porque Incrível. Ele te vê como dono dele, ele te respeita. O gato, ele te vê de igual para igual. Ele te vê como um pai, como um irmão. Se você magoar ele, ele vai virar a cara, não quer mais falar com você. Até que você peça perdão. Se você não abaixar e falar, me desculpa, ele tira o olho assim. Ele não quer mais falar com você. Porque ele tem sentimentos, né? Aí se você pedir perdão, olha, me desculpa. Ele pode não estar entendendo a palavra, mas ele entende a vibração. Ah, sim. Mais que todo mundo, né? Então, ele começa a olhar de volta para você assim e daqui um pouco ele tá te dando carinho. Porque ele te perdoou. Mas você tem que pedir perdão pro gato. Porque ele se vê de igual para igual. Todos os animais, pássaros, tudo, cachorro, gato, eles são sensitivos. Eles têm uma sensibilidade fora do comum que eles enxergam. Nós, por exemplo, enxergamos só do padrão vermelho ou violeta. Sim. Os animais, eles enxergam outras cores, são mais sutis, mas eles enxergam. E eles têm uma certa vidência, não tem? Total. Total, né? Porque eles... Tanto o gato... Você passa, o cachorro começa a latir do nada e não tem nada do meu lado. Não tem nada. O gato se ouriça do teu lado, do nada também. Então eles estão enxergando alguma coisa. Então, claro, estão sentindo, estão ouvindo tudo, né? Então, o gato e o cachorro, quando eles estão assustados, por exemplo, você chegou em casa e o cachorro te estranha, o gato te estranha, você trouxe um monte de porcaria. Você trouxe alguma coisa junto. Trouxe junto. Por isso que não se deve entrar de sapato dentro de casa. Tem que limpar um pouquinho, porque é átomo. Limpar um pouquinho. Quem é que faz isso? Pois é. Você faz isso? Não. Pois é, né? Pois é. Tem que dar uma limpadinha, fazer uma prece antes de entrar em casa, porque a tua casa é teu templo. É tua família, é teu lar. Outra, às vezes você se limpa tudo, né? Tá, entrou, mas liga a televisão. Acabou. Emporcariada. Pronto, contaminou a casa. Você tem toda a razão. Por isso que eu gosto de conversar com a Maria, com a Cristina. É. Tá vendo? É brincadeira, tá? E ela lembra coisas na lata aqui, ó. Porque eu falo da coisa do dia a dia, da prática, daquilo que a gente vive no dia a dia. E o gato, por exemplo, se você correr daqui para lá, o deslocamento da sua energia áurica alcança o gato lá. O gato foge sem saber por quê. Na verdade, você tocou nele sem saber. Sim. Quem tem gato tem que aprender a andar como gato dentro de casa. O gato, ele te acalma. O gato, você pega assim, se você fizer um movimento assim,
aquele desdobramento de energia, toca nele, ele sai correndo. Ele é extremamente sensível. O gato dorme 16 horas por dia. Pode ser de uma vez só ou em intervalos. E muita gente fala, gato, Garfield, né? É folgado, não sei o quê. Não, o gato dorme pra caramba porque ele tem que repor as energias, que ele fica limpando o tempo todo do dono e da casa. Dizem que sim, né? Dizem que ele limpa, né? Limpa. Ele só vai em lugares que tem energia ruim. Daqui um pouquinho ele deita lá porque ele tem energia de reikiano, 6º grau de reiki. Ele deita sempre na parte do seu corpo que está doente. Olha só, repara nisso. Ele só deita em cima da parte do seu corpo que ficará doente, porque ainda está no campo etérico, ou que já está doente. Olha só que interessante. Ele deita. Há muitos anos atrás, uma gatinha minha, que já está no Jardim de Deus, toda vez que eu deitava no sofá para ver uma televisãozinha, né? Coisas boas na televisão, documentários, né? Sim. Ela deitava aqui embaixo, no meu útero aqui. E ficava com a barriguinha esquentando. Eu falei, olha, tá me aplicando o reiki, né? Aí tá. No outro dia, de novo, aí eu resolvi fazer um ultrassom. Tava cheio de mioma. Olha só, tá vendo? Aí, pela linguagem do corpo, que é o meu trabalho, bom, mioma em mulher significa que ela está anulada, vivendo para o mundo, para o trabalho e não está vivendo seus prazeres pessoais. Evidente, eu estava só trabalhando e me esquecendo. Casa de ferreiro, espeto de pau, exatamente. Todo mundo é igual. Aí eu comecei a administrar melhor meu tempo e me colocar um passeio, um mergulho, que eu adoro e tal, tá? Fui fazer novo exame. Aliás, antes do novo exame, ela não subiu mais na minha barriga. Aí eu falei, filha, você não quer vir mais aqui? Aí eu fazia assim, vem cá. Ela só fazia assim, né? Não. Não, né? Porque já não precisava mais. Quando eu fui fazer o ultrassom, tinha desaparecido todos os miomas. Nossa. Então é assim, tem gente que fala, ai, meu gato é tão bonitinho, ele adora dormir aqui na minha cabeça. Você tá com uma porcaria na cabeça e não sabe. Uma coisa. Uma pessoa estressada, uma pessoa cabeça quente, uma pessoa preocupada, uma pessoa que está com os vasos cerebrais assim de tanto estresse, o gato vai lá deitar na cabeça. Então é melhor você se cuidar, porque é bonitinho, né? Mas ele só está te avisando que tá porcaria na cabeça. Você recomenda que as pessoas tenham um gato em casa? Só com amor. Tá. Só com amor. Ele não funciona. Vamos dizer que o gato é uma máquina, é um aparelho que só funciona para te salvar se você apertar o botão do amor nele. Sei. Senão ele não faz nada. Nem bom, cata barata, se eu achei bonitinho. O meu vizinho quer me dar um gatinho, porque teve uma ninhada lá, ele quer se desfazer dos bichinhos, né? Depois da desmamada. Aí ele dá pra mim. Aí eu vou pegar e tudo bem, fico tratando, fico dando comida pra ele todo dia. E isso é melhor ter o gato do que ter isso aqui. Não, tem a maior parte dos casos, quando aparece um gato na casa de alguém que não tem jeito, você acaba dando comida, ou o gato você ganha, você cai do cavalo, porque o gato vai te conquistar. O gato, ele faz você amá-lo. Até dizem, não dá de comer para um gato, não chama um gato ali, porque ele vai se encarnar em você. Ele vai, não, e ele vai te olhar nos olhos de uma tal maneira, você sente o que ele transmite no olhar. O cachorro também faz isso, mas o gato, ele tem uma coisa mais, que as pessoas têm medo. Ele é guardião do portal da morte, né? Das 3 às 4:30 da manhã, que é o crepúsculo, o momento mais escuro antes da manhã, de clarear, é ali onde a energia prânica está muito baixa. É onde mais morre gente em hospitais, na UTI, é onde mais tem brigas em boates, mortes nas ruas e tal. Olha só, vai tomando consciência. E os gatos saem nesse horário. É aqueles sumiços da noite, né? Exatamente. Ou na casa da gente, esse horário eles querem correr atrás de alguma coisa. Você não vê nada. Os donos ficam desesperados, porque ou o gato volta, porque dizem que geralmente é para ir namorar, né? Mas esse horário eles vão participar de uma energia para limpar aquela energia. E geralmente o gato volta apanhado, brigou, ele briga. Quando está no cio, ele vai apanhar mesmo, porque ele vai competir, né? Exatamente, alguma coisa acontece exatamente nessas horas aqui. Ele tem necessidade de acordar nesse horário e ficar olhando. Por exemplo, meus gatos, eles dormem assim, um aqui, outro na ponta, outro na mesinha. Quantos gatos você tem? Hoje eu tenho só 3. Sim. E provavelmente eu serei vovó, né? Porque a barriguinha dela está crescendo. São meus filhos, né? Sei. E a minha pequenininha tá com a barriguinha crescendo, o marido dela ali, né? Então eu acho que eu vou ser vovó. E então vai encher a casa de gato. E eles dormem sempre virados para a porta de entrada. É mesmo? Eles não dão as costas, não. Um movimento energético, eles fazem assim e saem. E olha para a escada lá embaixo. Eles cuidam o tempo todo.
Agora que você tá aqui no Congresso, você vai voltar para casa, você entra em casa, o que seus gatos vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer quando você chegar lá? Como eu já sei como lidar com eles, Sim. Eu estou no carro, porque eu vou de carro e volto para cá muito perto. Sim. No carro eu já estou falando com eles. Tá. Toda vez que você sai de casa, você tem que falar com todos os seus animais. Gato, cachorro, tartaruga, seja o que for. Olha, eu vou sair, né? Eu vou trabalhar, eu vou para tal lugar, eu volto tal horário, tal dia. Como você avisa a família. Sim. Se você não avisa, quando você volta, a casa está destruída. Porque ele se sentiu abandonado, uma série de coisas. Desconsiderado. Mesmo você tendo deixado comida, aguinha lá para ele tudo, ele vai... Não, porque não é isso só que eles querem. Eles querem que você trate como gente. Sim. Porque o espírito deles é de gente. Essa ideia que criaram os materialistas, cientistas de meia tigela, né, que disseram que os animais têm uma mente coletiva, uma alma coletiva, é porque ele não tem animal em casa. E se tem, é só para caçar. Porque ele não dormiu com esse animal, ele não sofreu com esse animal, e esse animal não mostrou para ele o quanto tirou a dor dele quando ele perdeu alguém. Que os animais, eles acalentam a dor humana. Se você tem uma tragédia, foi mandado embora de um emprego, morreu alguém, o animal, ele sabe, ele se aproxima, ele limpa as tuas lágrimas com a pata ou com a língua. Quem não sabe disso, nunca deixou o animal se aproximar. E outra, essa besteirada de dizer que gato dá aquele toxoplasmose. Toxoplasmose, isso Pela aí. Linguagem do corpo sabemos que toxoplasmose é a pessoa que ela tem uma visão negativa da vida, de muita raiva no coração, problemas de desarmonia dos pais. E perdão, papai, mamãe, os olhos voltam ao normal, não tem mais nada. Agora, o que dá problema? O animal? Não, a pessoa já tem aquilo. Aí ela tem um pombo, ela tem um gato, isso aqui, ela vai dizer que foi o animal que deu. Sem dúvida. E não é. No meu livro, médicos, veterinários, provam que a toxoplasmose não tem nada a ver com os gatos. Olha... Claro, eu tenho que provar. Você pesquisa no Google aí, toxoplasmose, vai aparecer gato lá no meio. Vai aparecer gato e médico afirmando que dá doença. E aqui eu pus o nome do médico que está aí tentando provar, já provou, que não tem nada a ver essa doença com os gatos. Vamos voltar um pouquinho no tempo ali. É impossível não falarmos de gato sem citar Egito. Exato. Por que onde os egípcios tinham... eles tinham conhecimento de todo esse potencial e da energia do gato, né? Não é dessa questão... O egípcio, eu não posso dizer... Eu não posso assinar embaixo do que você disse agora em relação aos egípcios, que os egípcios amavam o animal dessa forma assim. Eu percebo, pelo que estudei, pelo que eu assisti, toda essa coisa, percebo, posso estar completamente errado, que eles tinham um respeito, é diferente, eles tinham alguma consciência do gato que nós não temos hoje. 3.000 anos depois nós não temos. Nós temos essa visão que você falou, a visão do amor, a transferência do amor e essa reciprocidade. Os egípcios, como é que eles descobriram essa relação? Porque eles tinham uma relação diferente. Os gatos estavam nos templos, participavam dos rituais, eles estão lá do lado dos mumificados. Exatamente. Né? Sagrados. Então, você tem algum estudo que você fez em cima dessa relação dos egípcios além com os dos gatos? Estudos, eu sou descendente de egípcio. Não sabia. Não sabia, não sabia. né? Assim, a Cristina Cairo não é nome artístico. Ah, tá, eu pensei que era adoção, o Cairo. Não é. O Cairo é assim, meus bisavós tiveram que fugir do Cairo para a Itália, porque os turcos naquela época, que era a capital do Egito, a Turquia, eles começaram a matar um monte de egípcio e tal, tinha uma guerra na época, né? Aí o que acontece? Os meus bisavós foram para a Itália. E a igreja naquela época, até todo mundo sabe disso, protegia todos os fugitivos trocando o sobrenome para não ser encontrado. Então ficou José do Cairo, um exemplo. Então aí foi tirando o no Brasil, e ficou sobrenome. José Cairo. Sim. Né? E nosso sobrenome verdadeiro é egípcio, mas nós não sabemos. Teria que vasculhar esse negócio aí, né? E nossa, botar um advogado. Mas não vale a pena, porque era um sobrenome que nem o próprio Cairo, a palavra Cairo. El Cairam, que se escreve. El Carrera, que significa o vitorioso. Exato. Né? Então, aquela parte do Cairo é subterrânea. Sim. E ali, vitorioso, por quê? Porque os fugitivos, os egípcios verdadeiros, de 11
10 mil anos atrás, que começaram a ser invadidos por asiáticos, toda aquela... Nossa! Os otomanos, essas coisas todas. O Cairo protegeu eles. Quando a gente entra na Esfinge, né? Que a Esfinge tem mais de 34 mil anos. Você esteve lá? Todos os anos. Ah, você vai todos os anos? Todos os anos. Em setembro agora a gente vai de novo. Tá. A gente sempre leva pessoas que você querem leva pessoas, com a gente. Tá certo. Para expedição, não é excursão. Informação sobre isso no seu site? Tudo no meu site. Ok. Então, assim... CristinaCairo.com.br. Não. É linguagemdocorpo.com.br. Isso, linguagemdocorpo.com.br. Nós já vamos colocar aí. Nós encontramos em cima das costas da Esfinge concha marítima branca enorme. Incrível, assim. Né? Como é que pode? Já foi oceano ali, já foi oceano muitas vezes, sim. Então aquela esfinge é mais antiga do que andar para frente, né? E as coisas que estão escritas naquela parede, que os guias não podem falar porque eles são muçulmanos. Ah, você falou da esfinge. A esfinge era um gato, um rosto... dizem que aquele rosto foi transformado, não foi? Foi, aquilo era um Anubis. Anubis, tá. Era um Anubis. Okay. Sabe o Anubis? Sim. Porque aquela pata que está assim da esfinge... Gato ou leão não tem aquelas patas, não elas tem. são assim, curtas, né? Aquilo era a pata de Anubis. Tá. Como os faraós, as outras pessoas, né, se intitularam faraós e tal, chegavam, as coisas já estavam prontas, então eles iam colocando, que nem a Cleópatra, chegou em vários templos, quebrou, mandou quebrar tudo e colocar o nome dela, né? Entendi. Então aquilo lá destruíram, a esfinge, ela era muito maior, então eles foram cortando, e fizeram uma cabeça de um faraó. Que aí depois disseram que a cabeça representa o aquário, né, o signo de aquário, então, a era de aquário e o corpo. Agora tem uma escultura manipulada. Exatamente. Então. Os animais, eles eram completamente respeitados, todos. Isso, aí eu queria chegar. Inclusive existiam outros tipos de animais que se extinguiram, acabou tudo. Né? O planeta aqui era dos animais. Então, os verdadeiros egípcios, Atlântida, Lemúrias e tal, lemurianos, quando eles chegavam, porque eu estou agora aqui dentro, por isso que eu estou animada, né, para falar, tá certo que vai pro ar, mas aqui a gente pode falar tudo. Claro, né? Aqui pode. Começaram a perceber que os animais tinham uma tecnologia deles. Não é igual do homem. Mas, por exemplo, tudo que se tem na vida hoje foi imitado dos animais. Olha só, o que são as artes marciais? Tudo baseado nos movimentos dos animais, dos bichinhos, dos insetos, tudo. A aerodinâmica, baleia, pássaros. Então é tudo copiado. E o ser humano, por exemplo, a vaca e o boi, que é uma judiação, eles são parentes do hipopótamo. Eles são do mato. Eles eram mais mansos, né? Trouxeram para cá. E tentam destruir essa raça. Ou fazer um monte delas em fabricação total com hormônios e tudo, para que o ser humano continue na prática na comilança da carne. Entendi. Naquela época, eles não comiam carne. Naquela época não existia essa coisa de comer os animais. Os animais, eles faziam parte de um sistema. Na Atlântida, então, a Atlântida é uma realidade, não é um mito de Platão. Não. Né? Mergulhadores já viram lá aquelas coisas, né? Na parte do Triângulo das Bermudas. Então, os animais, eles ensinavam aos homens. Tem uma sessão da tarde que eu acho bonitinho, eu acho que é a Bússola de Ouro. A Bússola de Ouro, né? Da menininha. Eles falam, cada criança tem um animalzinho que é colado nela, que é o Demon. Então, se você der um tapa na cara da criança, o Demon que sente. Se você estrangular o Demon, que é o animalzinho amigo, a criança que sente. Aquilo mostra de uma forma de ficção científica ali. Todos os animais domésticos, eles têm uma conexão com o ser humano. Todos. E eles não vêm para sua casa à toa. Você está triste, aconteceu alguma coisa na tua vida, você está andando, o bichinho te escolhe. Mas isso é benéfico para o ser humano ou não, Cristina? É benéfico. O convívio com o animal? Quer ver um exemplo? O que é o eco? Meu Deus, o que trabalha com o cavalo? Sim. Ecoterapia, né? Não, hipismo. Hipismo. Eco o quê? Ecoterapia, né? Então, porque assim, as crianças... Hipoterapia, deve ser hipo do... Não, é eco, né? Eco, ela tá falando que... Eco mesmo, é? Tá. É isso, né? O cavalo e o camelo, o andar deles
Isso é bom é o mesmo sistema inclusive de andar do ser humano. Para crianças deficientes ou com síndromes, tudo isso aqui, percebe-se que elas têm uma evolução quando tem trato com os animais. Exatamente. Autistas, golfinhos. Isso. As crianças autistas, Isso, elas só se abrem diante de um cachorro e de um gato. Os animais, eles trabalham um outro sistema, ao lado direito do cérebro. Então, quando uma pessoa está racional demais, ela não consegue ver isso no animal. E se ela está sofrida demais, é o animal que vai lá curá-la. Tem gato, tem cachorro, que vê você nervoso, gritando com alguém, eles começam... eles sentem uma dor, um sofrimento. Como também eles cantam com você. Você vê nessas brincadeiras de televisão? Você começa a cantar, eles vão cantar, cachorro dá risada. Então... desculpa, mas é uma ignorância muito grande o que fazem com os animais. Ou eles usam os animais ao bel prazer para trabalhar, puxar carroça, para boiadas aí, como é que fala esses negócios? Desculpa, vão me odiar agora. Rodeio. E tal, não sei o quê. Touradas. Tourada, pelo amor de Deus, que ainda existe isso. Isso aí devia ser proibido. É uma covardia muito grande. Total. Sabe? Como que uma pessoa dorme bem assim? Mas é crença dela. É cultura dela. Então, assim, todos os animais são nossos amigos. E o detalhe, aí nesse livro eu falo, tem um tópico enorme, falando de insetos. Todos os insetos que invadem a tua casa, de forma xamânica, está dando um sinal para você. Que tipo de energia que você tá, por isso que aquela barata invadiu tua casa. A formiga, o pernilongo, a dengue lá, né, o Aedes aegypti, todos, a lagartixa. Agora a zika. Zika, exatamente, que é uma extensão aí do... Você fez, isso aqui tá nesse seu livro aqui? Tá nesse livro. Todos esses bichos têm uma razão? Todos. Você quer ver um exemplo da formiga? Dá um exemplo aqui, ó, vamos lá. Eu vou dar formiga, um exemplo. Que é uma praga na casa de todo mundo aqui. Pois é, e aí? Pois é. A formiga... Dizem que é mudança. É uma mudança, mas as pessoas não explicaram como. A formiga, se você estudar mesmo, estudar a vida da formiga, elas seguem o feromônio das formigas. O feromônio, um hormônio do prazer, hormônio da alegria, do bem-estar, né? Do sexo. Então é muito interessante a vida das formigas. Nenhuma formiga passa fome. Quando eles estão caminhando, carregando coisa para lá e para cá, é incrível. E elas com a anteninha, elas tocam na outra e parece que elas estão conversando. Elas estão sentindo se a outra... As pessoas que entendem cientificamente da formiga sabem disso. Se ela vê que uma não comeu, ela regurgita na boca da formiga, enche o estomaguinho dela, então alimentou, ela continua a coisa. Então uma alimenta a outra. A sociedade delas é uma coisa fabulosa. Para quem estudou isso aí é brincadeira. Gente, é incrível a sociedade delas, né? E elas têm uma força incrível para carregar 3, 4 vezes mais o peso delas. É inacreditável. E outra coisa, a formiga, ela só vai em lugares da sua casa que você não está deixando o seu feromônio lá. Porque elas não se sentem bem perto do feromônio do ser humano. O prazer do ser humano. Então, por exemplo, se tiver formiga na sua cozinha, para pensar que a tua cozinha está insatisfatória. Não é o açúcar que você esqueceu. Você pode até ter uma ou outra ali, assim, tal, mas quando enche, às vezes a pessoa não esqueceu comida nenhuma. E a formiga está na parede, lá, subindo e descendo. Então, olha onde a formiga está e pensa... O que será que está faltando, que eu não estou gostando dessa cozinha? Será que eu estou querendo mudar dela? Será que eu quero fazer uma reforma nela? Então, quando você sente prazer no lugar que você está, você exala feromônio, não tem jeito. E as formigas não vão, porque o seu feromônio expulsa as formigas. Se você não tem prazer... Eu tinha um quartinho, um dos quartos da minha casa, cheio de formiga na parede. Quarto, não tem comida lá dentro. Não tem sujeira lá dentro, né? Nem umidade, tava tudo certinho. E a formiga descendo e subindo, aquele bolo, um monte assim. Aí um amigo meu, muito querido, ele iria ficar uns dias na minha casa. Aí eu falei, eu vou preparar esse quartinho para ele, para que ele fique bem confortável nesse quartinho, independente e tal. Então eu cheguei naquele quarto e comecei a colocar o meu amor. Não mandei as formigas embora. Eu olhei para elas, forma xamânica, e eu falei, vai vir um amigo muito querido. E eu tô amando esse quarto. Eu vou limpar esse quarto. Eu vou deixar esse quarto bem perfumadinho, arrumadinho. Eu sei que vocês não vão querer ficar aqui. Deixei elas lá. E arrumei, e limpei, e arrumei a cortininha, coloquei em cima. Enquanto eu estava jogando o meu feromônio naquele quarto, elas desapareceram. Ai, foi milagre. Não, eu amei aquele quarto. Eu tive prazer naquele quarto.
e elas foram embora. Eu acho que, antes de dizer que a Cristina é doida ou eu, Completamente. eu acho que sim, eu acho que as pessoas deveriam fazer esse teste. Testa, não é? claro. Testa, faz assim, vê lá, Claro. vê lá, porque a gente se incomoda com uma série de coisas aqui. A partir doravante eu vou. Porque no meu escritóriozinho lá, que você não conheceu lá? Não. Você não conheceu ainda o Não. estúdio novo lá do Vida Inteligente. Uma mãe, um dia desses aí, mas elas sumiram. É interessante porque não tem açúcar, não tem nada, não como nada lá. E na minha mesa branquinha apareceram aquelas formigas minúsculas. Carnívoras pra caramba. Aquela que você só olha com o microscópio. Entendeu? Mas do jeito que elas apareceram, elas desapareceram, foram num dia só. Quer dizer, elas deveriam estar lá até agora, se não fosse. Então, eu começo a acreditar, vamos dizer, que alguma situação favoreceu aquela aparição. As pessoas precisam entender que nós emanamos ou exalamos. O cachorro não sente o cheiro do medo? Todo mundo sabe. Aquilo é um atiçador para ele. Claro. A pessoa que tem medo geralmente é mordida. Você tem, porque são os hormônios. É. Os hormônios exalam cheiro que os animais sentem. E eles os têm, insetos sentem. Também? A barata. Quanto mais medo a mulher tem, mais a barata vem na cabeça dela. É incrível, né? Então, É. Entendeu? Agora, o que a barata está querendo dizer? que Não é é barata? ela, não é assim a reunião das baratas, vamos lá, não é isso. Né? Elas são atraídas por uma certa energia. Todas as pessoas que se sentem invadidas na privacidade dela, na individualidade dela, e elas não conseguem tirar aquelas pessoas da vida delas, é onde as baratas invadem, mostrando que elas estão sendo invadidas. Barata invade. Barata tem símbolo. Quando você começa a falar não para certas pessoas, você começa a dizer, olha, dá licença, agora não dá, eu tenho meu espaço, agora é o meu momento, as baratas não invadem mais a casa. Outra, lagartixa, que um monte de gente tem medo. Eu detesto. Você vai adorar agora. Quando a lagartixa aparece, é porque alguém na terra ou no céu te ama demais e está te protegendo sem você saber. Você me manda um bicho feio daquele. Mas a lagartixa, ela come barata. Nunca vi, porque Você olha a barriga dela, tá preta. Eu já vi ela Tem uma mordendo, barata lá dentro. mas a barata é quase do tamanho da lagartixa, caramba, né? Pois é, mas você vê a boquinha dela, né? Então, assim, quando as pessoas da cidade grande se dão mal com os bichos, é porque eles não estudaram o bicho. Agora, gente do mato, eles olham o escorpião e eles falam, ah, não, esse não é venenoso. Só de olhar, porque eles sabem que escorpião, quanto maior ele é, menos veneno tem. O ser humano não, e já mata. Com certeza. O escorpião pequeno, é bem a história, tudo que está nos pequenos frascos. O pequeno, as então, o piores escorpiãozinho. coisas. Agora, se você não sabe nada, entra uma cobra na tua casa de sítio, você mata tudo. Olha, aquela é venenosa, não, aquela não. E outra, cobra, ela é boba. O gato engana a cobra. Aquela lontra, é a lontra que é aquele bichinho, engana a cobra. Se você fizer assim com essa mão assim, né? Assim. Aí a cobra tá olhando, você pega ela por trás. Isso, então, assim, que eles usam. ela não representa traição. Os hipnotizadores, eles mexem a flauta e a cobra fica maluca ali. Isso. E a aranha? Fala alguma coisa da aranha. A aranha, é bem interessante isso também. Aonde a aranha tece a teia dela, é ali que tem água subterrânea. Ah, é? Aonde o gato cisma de deitar, tem água subterrânea. Na radiestesia sabemos disso. Sim. Né? Então, assim, a aranha, além de ela mostrar para você onde tem veios, ou de radioatividade ou de água, ela tem um simbolismo, você viu, ela é perfeita. E ela é cuidadosa. Ela faz tudo aquilo com grande perfeição, e se cair uma sujeirinha, ela vai lá e joga fora. Aí você joga, você fica brincando, sacanagem. Você joga um pedacinho de papel assim, ela vai lá, tira e joga fora. Ela limpa, trabalha, ela prospera. Muitos homens têm medo de aranha. Sim. Né? Grande parte. Então é assim, a aranha representa carreira, representa prosperidade. Então todas as pessoas que têm medo da aranha, medo daquela coisa assim, é porque tem algum problema na carreira, não é uma pessoa organizada, ela não consegue chegar num processo de estabilidade financeira, né? E se ela não liga, ela deixa a aranha lá, caiu aqui, ela faz, tá, é porque ela tem um processo de prosperidade em andamento. Dizem até, uma coisa que eu sei, não, que eu aprendi com uma crendice popular assim, por exemplo, quando eu vejo o paranho, né? A teia de aranha, aquilo é sinal diz que é sinal de prosperidade ali. É prosperidade. Né? Onde a aranha faz a teia ali é porque ali é um lugar próspero, vai prosperar.
Então eu prefiro olhar com esse ponto de vista, vamos dizer. Acaba virando um senso comum, porque o pessoal da cidade grande lê coisas em livros. Isso. E eles acabam misturando, Isso. distorce, entende errado, ou sei lá, né? Mas viver no mato você aprende. Há muito tempo atrás eu mergulhava muito e tinha um marujo, né, que levava a lancha pra gente, a lancha. E ele olhava as ondinhas da água e ele falava, com um sol maravilhoso, sem nuvem nenhuma. E ele olhava e falava, vamos voltar. Vamos para o continente. Mas por quê? Porque tá tão legal, vamos ficar. Vai vir um temporal. Ah, imagina, olha que céu, quem não entende. Vamos, e ele voltava, quando estava voltando, a nuvem negra começava a aparecer. Pela ondinha, ele sabia. Ele olhava um bicho assim, ele falava, não se preocupe, ele não vai fazer nada. Aí ele falava assim, vamos correr porque esse bicho é bravo. Sabe? Então assim, conhece tudo. E o ser humano da cidade grande mata tudo por não saber. Por desconhecimento, mata. Claro. E ele está gerando uma energia muito negativa matando os bichos. Se você pegar fizer Deus que me livre, teste, todo mundo que mata uma barata é visitado por mais 5. Geralmente é... E eu aprendi com os xamãs. Você pode fazer a cobra embora. É uma pena, né, que muita gente vai rir. Mas quem vê o teu programa é inteligente. Isso aqui tem. Mas é mesmo. É um público seleto. Se eles forem nos índios, viver com os índios, eles vão ver que é uma realidade. Você tem que dizer 3 vezes, sem medo, para não emanar aquela energia de medo, né? Nem o cheiro. Para barata, por exemplo. Vai embora, barata. Vai embora, barata. Vai embora, barata. Qualquer um vai dar risada. Qualquer um vai rir. Só que não experimentou fazer. E a barata vai embora. Porque como é que eu vou explicar isso? O nosso campo áurico, ele deixa entrar ou expulsa aquilo que tem a ver com a gente ou não tem mais. Se você tem medo das coisas, você atrai essas coisas. Se você trata tudo com muito respeito, a natureza te respeita. Eu adoro assistir aquele filme, o Avatar. O Avatar, eu acho que as pessoas deveriam assistir com outros olhos. A natureza toda, ela é unida. E o ser humano, ele é desconectado. Totalmente. Eu falei na minha palestra agora há pouco, que é assim, quando vai ter um terremoto, um tsunami, um furacão, os animais já foram embora. Isso que eu ia comentar com você. Você vê, eles sabem... Já fugiram. Fica tudo em silêncio, os elefantes vão embora, os bichos perdem o senso de direção. E sabe o que o ser humano faz? Tá vindo o tsunami atrás, ele quer fazer um selfie. Um selfie, é isso aí. Porque ele ele não entende que ele perdeu a conexão. Então, para que a gente tenha essa conexão, nós temos que viver como os animais. E não com o instinto do animal, mas com a simplicidade do animal. Tá, agora voltamos para o início, já que nós fizemos todo esse... Me traz para o início, porque eu viajo, não é viajar, é tudo necessário. Agora vamos voltar, já que a gente fez todo esse histórico... o fato de eu ter animal em casa, vamos dizer, hoje animal, nós estamos trazendo, você falou de xamanismo é campo, é floresta e tudo isso aqui, nós estamos trazendo os animais para a selva de pedra. Você mora na selva de pedra, você mora em São Paulo, né? Então, mas todo mundo tem um animal em casa. Esse fato das pessoas terem um animal em casa, fora a questão da amizade, da cumplicidade, eu não tenho com quem conversar, vou conversar com o meu cachorro. É uma forma de eu não ser depressivo. E eles adoram. Eles adoram também, dão a reciprocidade, né? É importante essa integração, ou melhor, vamos dizer, o xamanismo, a energia xamânica, ela é trazida para dentro de casa mesmo numa selva de pedra? É isso que eu estou falando. Sim. Então, quer dizer, não está tendo um afastamento por causa que a cidade cresceu, deixou de ter árvores, começou a ter selva de pedra. O fato dos animais estão lá faz com que a terra continue presente, digamos assim, a Gea, a guia, e da palavra grega, a mãe terra, esteja presente nos lares também. Está. Porque assim, o que precisa é o ser humano sempre desenvolver a criança interna. Aonde quer que ela esteja, na selva de pedra ou na selva de árvores, ela vai ser sempre conectada a essa energia cósmica e ela vai ter as mesmas coisas, as mesmas sensações.
O julgamento das pessoas, ficar assistindo televisão nessa selva de pedra e ficar acreditando em tudo que está lá, aí não dá. você não está indo para o mundo real, você não está saindo fora para outro país ou viver no mato para saber que não é bem aquilo, né? Então, assim, os animais, os cachorros, os gatos, na minha opinião, por exemplo, trancar passarinho em gaiola. Não, isso é demais. Desculpa, mas isso é tão antigo, É. sabe? É uma pessoa sem qualquer... Desculpa. Não parou para pensar. E hoje você vê, Passarinho tem asa, é para voar. A natureza é tão fantástica que você, pelo menos em Floripa, eu vejo isso aqui. Deve São Paulo também. Em São Paulo, na casa da minha mãe ali, tudo, no paraíso ali. Você vê beija-flores, tudo isso aqui, chegando no meio da selva de pedras. É incrível. Exatamente. Como é que é isso, pô? Porque tem vida em tudo. Aí é que Quando uma tá. pessoa pensa que não tem, tem. Aparece jaguatirica, às vezes, num lugar que você não sabe de onde veio. Então, assim, nós precisamos viver em reconexão com a natureza. O seu cachorrinho de dentro de casa, tenha crianças em casa, tem animais em casa. Tem muitas pessoas do bem que não querem os animais em casa porque elas são muito livres. Isso. Elas não querem ter um compromisso com nada, nem com ninguém, e elas vão acabar deixando de viver, viajar para cuidar. Eu conheço gente assim, que não Isso. sai de casa porque não quer deixar o animal sozinho. Eu só continuo tendo, mesmo viajando direto, porque a minha mãe mora do lado, E ela minha mãe cuida. tem todos os gatos dela e ela cuida. Isso. Quando eu tô viajando, quando eu volto eu assumo, e aquela gataiada me ama, Claro. e me ama verdadeiramente. O machinho, ele vem assim com aquela cara de amor, ele larga a namorada dele para falar, mamãe, chega. Então assim, cuidem dos animais com carinho. Se eu fosse vocês, parava de comer carne. Cris, o que tem a ver uma coisa com a outra? Precisa adquirir consciência disso, É consciência, porque assim, uns dizem, precisa da proteína animal. Eu não como carne nem peixe, nada animal há 49 anos. Caramba! Nunca tive anemia na minha vida, porque ó. pela linguagem do corpo, anemia é tristeza. Eu acho que vocês perceberam que eu sou rebelde, não sou triste. Né? O rebelde é aquele que foge de casa, mas não vou aceitar essa tristeza. Maravilha. Então o sangue pela linguagem do corpo significa alegria de viver. Quando uma pessoa tem doença no sangue, colesterol, triglicéridos, anemia, alguma coisa, é porque ela só vive do passado. Ela não tem aquela coisa de aceitar o novo com alegria. Ela não sabe quem ela é, não conhece a impressão digital. E a culpa é dos animais. Né? Olha só, tem razão. Então assim, vamos acordar. Vamos viver mais feliz. E, você não quer ter um bichinho em casa, mas dá comidinha lá fora para os animais. Porque eles têm uma sensibilidade muito grande. E eu me aprofundo nesse livro falando uma coisa que eu não sei se eu posso falar aqui, porque vai dar bode. Não tem problema, aqui Alma de pessoas dentro de animais. Isso é para um outro dia, porque... já ouvi falar sobre isso. O troço é sério demais. Porque muita gente fala assim, não, reencarnar num corpo de animal é voltar para trás. O animal, ele tem muito mais amor que o ser humano. Ele só come por fome, mata por fome, só. Ele não burla lei natural nenhuma, né? E ele é um ser de luz, todos, que vêm de outros planetas e tudo. Então, às vezes, acontece muito de uma pessoa que foi embora dessa terra e ficou muito mal resolvida e queria proteger um filho. Parece um cachorro na semana seguinte, filhote, na casa daquele filho, e ele vai cuidar do filho até morrer. Então, assim, não tô nem aí com o que você está pensando. Vai estudar. Tem razão, tá aí. Ó. Por amor, e tem muita coisa entre o céu e a terra. Eu acho que o que a Cristina falou me dá gancho uma coisa muito importante aí. As pessoas, para a gente começar a ser chamado de civilizado mesmo, que a gente não é civilizado ainda, nós não somos uma unidade ainda, humanidade, uma unidade, exatamente por isso, porque nós não respeitamos o nosso próximo, nós não respeitamos a experiência do nosso próximo. Então, se a experiência, eu tenho que respeitar, eu não preciso acreditar na experiência do meu próximo, mas eu tenho que respeitar a experiência do meu próximo. Isso. Então, isso aqui que ela disse, acabou de dizer, que muita gente pode ter rido ou pode estar rindo ainda, é a experiência dela, ela sabe com certeza por que ela está dizendo isso. E já fiz o eletroencefalograma. Então, se for assim, nós somos dois doidos aqui na frente. Não cheiro nem meia, tá? Então... Exatamente, então tá aí. Então, acho que isso é importante, a gente sempre
duvidar, todo mundo tem esse direito. Agora, a gente tem que respeitar a opinião alheia. Eu acho que a partir do momento que a gente respeita um ao outro, nós estamos dando o primeiro passo para o entendimento que todo mundo almeja. Essa paz mundial, esse mundo fraterno que a gente fala da boca para fora, mas na prática a teoria é outra, né? Porque é muito bonitinho ficar, namastê, fraterno abraço, feliz sempre, do vida inteligente. Isso aí. Conversa fiada. Então tem que ser daqui mesmo. Então, respeito é a palavra-chave. É só pegar e ver assim, aqueles que vivem como nós, que acreditam em Papai Noel, isso. Vê como é que tá a vida da gente. E você, que é uma pessoa de diplomas, tá feliz? Então assim, né? Então assim, não desfazendo de diploma ninguém. Claro. Mas acontece que se você não tira sua própria dor de cabeça em 1 minuto sem tomar remédio, então sinto muito, joga fora seus diplomas. Agora eu vou contar um segredinho, tá? Antes de eu começar a conversar com a Cristina, eu estava com dor de cabeça por causa do ar-condicionado, da hora do almoço. Pergunta se eu estou com dor de cabeça agora. Foi ela? Não sei. Não, é ele. A minha aspirina. Aqui, ó. Aspirina. Você tem algum Aí eu sou Coristina. Você tem algum bichinho aí ou não? Não tem nenhum bichinho. Algum bichinho aqui, o bichinho da Cristina passou minha dor de cabeça. Olha, Cristina, foi maravilhoso a gente ter conversado. Eu acho que é bom, porque quando a gente dá... Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, que a gente sabe que é bom dar por doses homeopáticas, né? Ok. Porque assim a gente dá, todo mundo agora vai pesquisar, vai querer saber sobre a barata, vai ler sobre alguém nascer em alma de cachorro, vai pesquisar isso aí. E é isso que a gente gosta de fomentar. A gente não gosta de dar absolutamente nada. A gente gosta de dar condição e atiçar a curiosidade das pessoas para que elas próprias, através dos seus próprios meios, da sua própria curiosidade, vá buscar as respostas. Porque receber assim é muito fácil. A gente gosta de ensinar a pescar, dar peixe não. Eu dou a cara a tapa, não tenho medo, porque muitas e muitas pessoas que têm cachorro, elas nunca vão se expor. Elas sabem o que eu estou falando. Elas sabem quem está dentro daquele cachorro. Então elas não vão dizer porque eu estou aqui. Podem me prender. O SAMU. Mas elas querem se esconder porque elas têm algo a perder. Mas elas sabem, elas já falaram para mim e a gente vê a alma de gente dentro de cachorro e gato. Eu só quero, para finalizar, uma curiosidade que apareceu aqui. E esse tipo de outros animais exóticos, eles têm a mesma tarefa, tudo? Os iguanas, o cara tem crocodilo, o cara tem porco da Índia, o cara, as pessoas, até bichos exóticos, tudo isso aí tem uma razão de ser? Tem algum ensinamento dentro daquilo? Tem. O próprio porco, por exemplo, você sabe que os órgãos internos dele é o único que serve para o ser humano em transplante. É incrível, né? Incrível isso. E ele tem, no QI, né, vamos falar nos estudos de QI estatísticos, o ser mais inteligente do planeta Terra é a baleia. Sim. Em seguida vem o golfinho. Né? Isso. Em terceiro vem o homem. Em quarto lugar o porco. Em quinto lugar o gato e depois o cachorro. Olha só. E o pessoal não vê, porque não sabe, né? Aí eles falam assim, não, é o cachorro que... Tudo bem, gente, eu amo o cachorro, mas tem gente que é assim, não, é só o cachorro. Para com isso. E outra coisa que eu falo para os donos de cachorro é assim, o cachorro é a cara do dono mesmo, né? Sim. Você sabe? E o gato também é a cara do dono. Você vê gente andando com o cachorro na rua e você vê um andando, o outro andando igualzinho. Né? Parece agora, que eles estão... os caras que querem aparecer, né? Hey, Rex, hey! Cachorro não é surdo. O cachorro escuta 10 quarteirões. Eu tive um cachorro, um policial, chamava ele de Toby, pastor, E eu tratei ele que nem gato, né? Eu eduquei ele que nem gato. Então eu não precisei gritar. Gato é telepático, todos os bichos são. Aí eu olhava lá longe, queria fazer xixi lá longe, e do portão eu falava assim, Toby. A orelhinha dele mexia. Eu falei, safado, ele tá escutando. Já pensou? Hey, Toby, hey. Pra que isso? Bom, desculpa aí, é que eu sou rebelde. Não, é que eu vejo coisas desnecessárias, claro, né? Eu estudo caráter humano. Aí eu falava, Toby, vem. Vinha correndo. Um dia um amigo meu entrou em casa, era tarde. Você não vai guardar o seu cachorro? Não, daqui a pouco ele vem. Vou guardar o seu cachorro. Tá bom. Aí ele, Toby, vem. O cachorro. Não tá nem aí. Ele, como ele é mal educado, ele não obedece, você não educou. Eu falei, calma, Toby, vem, Cutico,
Entrou na Pronto, casinha. entrou na casinha. O meu amigo, você estragou seu cachorro. Isso é nada, né? Que estragou nada. É os preconceitos que a gente tem, Precisa né? gritar, eles são sensíveis, eles escutam a orelha, né? Então, eles sentem o cheiro do cio a 6 quilômetros. Nossa, é incrível. Não, então é o homem que precisa aprender com o animal. Veja quantos sentidos os animais têm, que a gente tem inveja disso, Mas né? é verdade, é verdade. Então tá aqui, vamos mais uma vez aqui. Se você disse que dentro desse livro aqui, né, O Poder dos Gatos, que nós já divulgamos no programa anterior, tem outros bichos aqui dentro, né? Tem, eu tô falando assim, aí a vida do gato, Sim. mas eu falo do cachorro e eu falo também de todos os insetos. Olha aí que bacana. Incluindo cobra, rato, né, outros mamíferozinhos e... Muito bacana. Quantas páginas esse aqui? Deu aí, Maldonado? 300 e poucas. Valeu, obrigado. Com fotos maravilhosas. Maravilhosa. Está aqui, da Cristina, que agora os livros da Cristina estão sendo editados pelo... Editora Cairo. Editora Cairo, tá vendo? Olha só, tá vendo? Agora tá o progresso, então tá aí. A gente está vendo... E do Luiz Cairo. Do Luiz Cairo. A gente está vendo a Cristina prosperar cada dia mais. Isso é bacana. Graças a Deus. Então, só prospera quem está no caminho certo. Senão, se estivesse fazendo coisa errada, e que não não estaria plageia prosperando. ninguém, né? Tá aí, pronto. E está há quantos e quantos anos aí fazendo sucesso cada vez mais. Cristina, muito obrigado, minha querida. Foi um prazer receber você de novo. Meu público te agradece, tá? Eu que agradeço você. Eu quero que você fique bem e tenha um feliz sempre. E você que faz a gente prosperar, muita prosperidade para você também. Que assim Obrigada. seja. Fraterno abraço e um feliz sempre. A Tchau. todos. Coisa mais que eu não consigo entender. Isso aí é uma dependência, é uma transferência, o que que é? E você tem até um livro que nós fizemos a divulgação quando nós tivemos o segundo programa em Florianópolis, e eu vou mostrar aqui de novo, né? Eu ganhei esse livro, vocês não vão ganhar, vocês vão ter que comprar, claro. Só se fizer o curso, tem sorteio. Isso, e ó, fez o curso. Você tem algum curso previsto para esse tema? Tem. Bom, em março... Agora, tá? Março? Dia 12 e 13 em Curitiba. Em Curitiba, e ok. Floripa, 2 ou 3 semanas depois. Ótimo. Então, mas isso tá no site. Está no site e vocês vão ver. Esse livro aqui, ó, O Poder dos Gatos. Nós vamos falar sobre os gatos e todos esses animais. A gente sabe, a gente vê civilização egípcia, uma série de coisas. Se fala um monte de coisas, e eu tenho certeza que a Cristina sabe como responder. Se fala que tira urucubaca de casa, que o gato não gosta de pessoas assim. Então, tem uma série de coisas. Morre no lugar da pessoa que ele ama, e não sei. Então, nós vamos ver isso. Então, Cristina, mais uma vez, primeiro, prazer de ter você aqui de novo. Prazer é todo meu, muito obrigada. É uma satisfação, você tem conhecimento, tem carisma, é simpática. Então, é sempre agradável a gente estar mantendo contato com pessoas assim. Obrigada, Grego. Me diz uma coisa, que relação é essa do ser humano com o animal? Me perguntaram, depois que eu escrevi esse livro, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Aí um monte veio assim, ué, por que você não escreveu de cachorro? Boa pergunta, claro. Aí eu falei, porque todo mundo gosta de cachorro. E gato tem aquela história do preconceito, da Inquisição, das bruxas, e tem muita gente que usa gato preto para macumba, aquelas coisas. Exatamente. Então, assim, muitos gatos sofrem, são judiados mesmo, porque as pessoas não conseguem entender. Então, é claro que eu tenho que escrever sobre aquilo que as pessoas não sabem, né? Então, o gato, ele tem muito cristal de quartzo. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, gravando aqui diretamente de Curitiba, no Paraná, no evento Diálogo com o Universo, promovido pelo Instituto Galileu Galilei, do nosso querido amigo e irmão Rafael Cury.
E eu estou tendo a oportunidade mais uma vez, que bom, né? É a terceira, né, Cristina? É a terceira. Aproveitar, a Cristina acabou de fazer uma palestra maravilhosa, as pessoas adoraram, e eu estou trazendo aqui a Cristina para a gente falar hoje. Já falamos sobre linguagem do corpo, já falamos como despertar sua criança interior, não é isso? Isso, foi a última gravação. Isso, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito difícil de ser abordado assim profundamente como nós vamos fazer hoje, e durante uma hora ou um pouco mais. Nós vamos falar hoje sobre os animais. Por que essa relação do ser humano com os animais? Tem algum tipo de transferência? Eu fico olhando na rua, é impressionante o número de pessoas, principalmente quando eu vou para São Paulo, isso eu moro em Florianópolis, mas quando eu vou para São Paulo, então, por qualquer lugar que você anda em São Paulo, parece uma coisa escrava, não é o termo certo. Você vê homens, mulheres, crianças, velhos, de qualquer idade, levando seus animais pacientemente, isso que é o mais incrível, pacientemente, para passear, conversam com eles como se fossem gente. Ah, não sei o que, fica fazendo, eu observo tudo, eu sou muito observador. Então, além das necessidades fisiológicas que o bicho precisa fazer, como qualquer um de nós, existe alguma... A casa não gosta dele. Então, por exemplo, o gato... Nossa, surpresa isso para mim. É surpresa. Surpresa. Dizem que o gato tem 7 vidas, como é que um 7 vidas vai se suicidar? Mas é que tá, ele elimina 7 vidas de uma vez só, quando ele não se sente amado dentro de uma casa. Então, assim, eu escrevo aí nesse livro que os gatos sobreviveram da época pré-histórica. Para um ser vivo conseguir escapar de todas as tormentas e dificuldades da pré-história, teve que ser muito esperto. Teve que ter uma habilidade fora do comum. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Então, assim, é claro que um gato não cai da janela. Ele não cai de um penhasco. Só se ele for empurrado ou quando ele quer. Eu já cheguei a ver, algumas pessoas já viram, o gato parado lá em cima numa janela. Parado estranhamente duro, olhando assim, ao longe. E de repente ele se larga. Sério? Sem ficar fazendo assim de querer ficar de pé. Se larga e pum. Não faz força para cair de 4, não. Quando você vai estudar aquela família, ou a pessoa que ele mais amava na casa morreu, ou a pessoa que ele mais se identificava está viajando demais, não para em casa e alguém está judiando dentro de casa. Eles são iguaizinhos aos seres humanos. Não são traiçoeiros, não são falsos. Então, se você magoar um cachorro, xingar ele, bater nele, amanhã o cachorro tá abanando o rabo para você. Incrível. Porque ele te vê como dono dele, ele te respeita. O gato, ele te vê de igual para igual. Ele te vê como um pai, como um irmão. Se você magoar ele, ele vai virar a cara, não quer mais falar com você. Até que você peça perdão. Se você não abaixar e falar, me desculpa, ele tira o olho assim. Ele não quer mais falar com você. Porque ele tem sentimentos, né? Aí se você pedir perdão, olha, me desculpa. Ele pode não estar entendendo a palavra, mas ele entende a vibração. Ah, sim. Mais que todo mundo, né? Então, ele começa a olhar de volta para você. Mais que o ser humano, dentro da glândula pineal, que é do tamanho de uma ervilhazinha. E esse cristal de quartzo, para nós, seres humanos, e para os animais, é o que potencializa de você enxergar aquilo do campo etérico, que só quando algumas máquinas focam Kirlian, mas a gente consegue ver a energia ao redor da pessoa, ou pessoas, entidades que estão do lado de uma pessoa, depois de muito sacrifício, o ser humano, né? Não comendo carne, não bebendo, praticando meditação. Isso. Nossa, que loucura. Gato não. O gato olha assim e ataca, porque ele está tentando tirar de você um negócio que está te atacando. E você pensa que o gato te atacou. É, e dizem que é animal traiçoeiro, uma série de coisas. Não. O gato, ele tem... o córtex cerebral dele e algumas glândulas são idênticas do ser humano. Mais próximo do homem do que do macaco. Sim. Então, por exemplo, o cachorro, ele vê em preto e branco. O gato, ele vê o colorido. No momento que um ser vivo enxerga colorido, a gente já sabe que ele tem emoções. Porque as cores é que nos produzem emoções. Opa! É, exatamente. Um daltônico, por exemplo, todo mundo que conhece um daltônico... Captou a pergunta na minha cabeça. Exatamente. Ali o daltônico, como é que fica? Todo daltônico, ele tem mais o lado esquerdo em funcionamento e não o direito das cores, emoções, espiritualidade. Então, o daltônico, ele é considerado uma pessoa mais objetiva, mais fria, mais calculista, mais clara, ou seja, ele não perde tempo com certas emoções. O daltônico, quando olha para uma pessoa
que está cheia de emoções, choros, sentimentos e dramas, ele acha que aquilo é um exagero. Né? Ah, sim, ele acha que está exagerando. Está exagerando, ele quer mudar de emprego, ele sai e acabou. Muita gente fala, não, eu preciso dar satisfação e tudo. Bom, o gato, ele enxerga colorido. Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele se suicida. Gato? Gato se suicida quando os donos não gostam mais dele. Ou quando alguém você assim e daqui um pouco ele está te dando carinho. Porque ele te perdoou. Mas você tem que pedir perdão para o gato. Porque ele se vê de igual para igual. Todos os animais, pássaros, tudo, cachorro, gato, eles são sensitivos. Eles têm uma sensibilidade fora do comum que eles enxergam. Nós, por exemplo, enxergamos só do padrão vermelho ou violeta. Sim. Os animais, eles enxergam outras cores, são mais sutis, mas eles enxergam. E eles têm uma certa vidência, não tem? Total. Total, né? Porque eles... Tanto o gato... Você passa, o cachorro começa a latir do nada e não tem nada do meu lado. Não tem nada. O gato se ouriça do teu lado, do nada também. Então eles estão enxergando alguma coisa. Então, claro, estão sentindo, estão ouvindo tudo. Né? Então, o gato e o cachorro, quando eles estão assustados... Por exemplo, você chegou em casa e o cachorro te estranha, o gato te estranha, você trouxe um monte de porcaria. Você trouxe alguma coisa junto. Trouxe junto. Por isso que não se deve entrar de sapato dentro de casa. Tem que limpar um pouquinho, porque é átomo. Limpar um pouquinho. Quem é que faz isso? Pois é. Você faz isso? Não. Pois é, né? Pois é, tem que dar uma limpadinha, fazer uma prece antes de entrar em casa, porque a tua casa é teu templo. É tua família, é teu lar. Outra, às vezes você se limpa tudo, né? Entrou, mas liga a televisão. Acabou. Emporcariada. Pronto, contaminou a casa. Você tem toda a razão. Por isso que eu gosto de conversar com a Maria, com a Cristina. Tá vendo? É brincadeira, tá? E ela lembra coisas na lata aqui, ó. Porque eu falo da coisa do dia a dia, da prática, daquilo que a gente vive no dia a dia. E o gato, por exemplo, se você correr daqui para lá, o deslocamento da sua energia áurica alcança o gato lá. O gato foge sem saber por quê. Na verdade, você tocou nele sem saber. Sim. Quem tem gato tem que aprender a andar como gato dentro de casa. O gato, ele te acalma. O gato, você pega assim, se você fizer um movimento assim, aquele desdobramento de energia, toca nele, ele sai correndo. Ele é extremamente